O vosso coração é o triunfo da paz que Deus prometeu. Ó Mãe da paz verdadeira, doçura que Deus nos deu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse a Jesus um dos que estavam com ele à mesa: Feliz de quem tomar parte no banquete do reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Certo homem preparou um grande banquete e convidou muita gente. À hora do festim, enviou um servo para dizer aos convidados: Vinde, tudo está pronto. Mas todos eles se foram desculpando. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso de ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que me dispenses. E outro disse ainda: Casei-me e por isso eu não posso ir. Ao voltar, o servo contou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa indignou-se e disse ao servo: Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. No fim, o servo disse: Senhor, as suas ordens foram cumpridas, mas ainda há lugar. O dono da casa disse então ao servo: Vai pelos caminhos e as vinhagas e obriga toda a gente a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, na oração inicial desta missa, pedíamos a Deus omnipotente e misericordioso, de quem procede a graça de o servirmos fiel e dignamente, pedíamos-lhe a graça de nos fazer caminhar sem obstáculos para os bens por ele prometidos. Colocamos assim a nossa oração no essencial da nossa fé. Deus em primeiro lugar. É Deus que é sempre o princípio do qual partimos e a garantia de chegarmos à meta, aos bens por Ele prometidos. É dele que nos vem a graça de o podermos servir fiel e dignamente em todos os dias da nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs,
A primeira coisa que temos de considerar na nossa vida é justamente, não é a primeira coisa, a primeira realidade, porque Deus não é uma coisa, é Deus, que temos de considerar em primeiro lugar, antes de tudo, em tudo e acima de tudo. Querer Deus, querer a sua vontade, consenti-lo na nossa vida, tê-lo como princípio, como rezamos num dos prefácios. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Viver em Deus, estar com Deus, fazer tudo, pensar tudo, viver tudo a partir de Deus. São Paulo, na carta aos Filipenses que escutávamos na primeira leitura, começa por nos dizer que para que isso aconteça, somos chamados a ter em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Se queremos ver como devemos relacionar-nos com Deus, viver em Deus, contemplemos Cristo, a sua palavra, as suas atitudes, os seus gestos e sentimentos. Para logo de seguida, o mesmo apóstolo nos apresentar esse estilo único de Jesus que cada um de nós é chamado a reproduzir na vida de cada dia. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se, aniquilou-se a si próprio, obedecendo até à morte e morte de cruz. Este é o estilo de Jesus, o Filho de Deus, com o qual temos de aprender. E depois, continua o apóstolo Paulo neste conhecidíssimo hino pascal da carta aos Filipenses, por isso, pela sua obediência até ao fim, Deus o exaltou, o Pai o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao seu nome todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a gente proclame que Ele é o Senhor, o vitorioso, o que alcançou a meta, para a glória de Deus Pai. É o movimento pascal da paixão, morte e ressurreição que se torna fonte de vida para nós e nos permite servir o Senhor fiel e dignamente, com o estilo de Cristo, o dar a vida até ao fim por amor. E nessa graça da Páscoa, podermos caminhar com Ele e por Ele para os bens prometidos, para a glória do céu, para esse banquete messiânico que se anuncia no Evangelho que escutamos e para o qual todos somos convidados, seja a que hora for, porque o Senhor quer-nos consigo, quer-nos na sua intimidade, quer-nos participantes do seu banquete. E não há nada que nos impeça disso. Mas eu sou muito pecador. Se és pecador, ainda bem que te assumes assim, tu e eu, todos nós. Por isso Ele deixou a graça que nos perdoa os pecados. Mas eu sou limitado, sinto-me doente, por isso Ele é o médico que nos cura. Mas eu não sou capaz, por isso Ele é a nossa força. Então deixemo-nos convocar para o encontro com Ele. Procuremo-lo na nossa oração, desejemos entrar no seu banquete, não sejamos como aqueles de que nos fala o Evangelho, que têm sempre mais do que fazer do que escutar o Senhor e segui-lo e entrar na sua intimidade. É um dos problemas de sempre, como vemos, não é do nosso tempo. Às vezes dizemos, vivemos num tempo em que ninguém tem tempo para nada. Em boa verdade temos tempo para tudo. Em boa verdade temos sempre tempo para aquilo que nos apetece. Mais tarde ou mais cedo damos sempre a volta à nossa vida. E Deus muitas vezes permanece o parente pobre da nossa vida, porque para Ele parece que nunca temos tempo, ou poucas vezes temos tempo. E Ele aí está, como um mendigo, a chamar-nos ao encontro com Ele, a estar permanentemente disponível para nós,
com a sua casa com lugar para nós, o seu banquete com lugar para nós. E nós, como lhe respondemos? Tenho uma junta de bois, vou tratar dela. Casei e não tenho tempo para essas coisas. Tenho a vida muito ocupada. Tenho os netos para cuidar. Tantos ás contra Deus e como impedimento da nossa intimidade com Ele, da nossa participação na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, sintamo-nos estimulados, porque o importante é estarmos disponíveis para entrarmos nele, entrar verdadeiramente com um coração rendido àquele que para Ele nos convida e podermos contemplar e saborear esses bens por Ele prometidos. É a graça da Eucaristia que agora celebramos, o banquete pascal, a nova e eterna aliança no seu corpo entregue e no seu sangue derramado por nós, alimento de vida eterna, banquete definitivo das bodas do Cordeiro Imaculado, que foi imolado e agora vive para sempre, penhor da glória futura, antecipação do céu na terra, onde podemos alimentar-nos neste tempo daquele que será o nosso alimento na eternidade. Entremos, queridos irmãos e irmãs, neste banquete, renovando o nosso desejo de viver em Deus, de estar com Deus, de participar e partilhar a sua intimidade. Entremos, revestidos daquela veste nupcial que recebemos no batismo, tantas vezes manchada e outras tantas lavada no sangue do Cordeiro, que sempre nos purifica e nos alimenta para a vida eterna. Aceitemos este desafio de Jesus. Arranjemos tempo para o seu banquete, de modo especial em cada domingo, na participação na Eucaristia, sempre que possível, presencial, na comunidade que somos, participando, partilhando do seu banquete, alimentando-nos da sua palavra e do seu corpo e sangue, alimento de vida eterna. Não descuremos, queridos irmãos e irmãs, aquilo que é a nossa identidade mais profunda de participação na intimidade de Cristo, na Eucaristia de cada dia e particularmente de cada domingo, na nossa comunidade. É para aí que o Senhor nos chama e nos convoca. É aí que Ele nos alimenta e que nos dá os bens prometidos. Estamos nesta semana a viver no nosso país a Semana dos Seminários. Consideremos a importância desta instituição da Igreja em ordem à formação daqueles que são chamados a discernir a vontade de Deus e a caminhar em ordem à total entrega das suas vidas no ministério sacerdotal em nosso favor, em favor das nossas comunidades. Somos todos chamados a intensificar a nossa oração ao Senhor da Messe, para que mande operários santos, fiéis, dedicados e felizes para esta Messe que é a Igreja. Rezemos pelos jovens, para que escutem Jesus e o sigam. Rezemos pelas famílias, para que haja lugar para Deus, para a oração, para a intimidade com Ele e espaço para que Ele chame. Rezemos pelos nossos seminaristas e pelos seus formadores. E confiemos à Mãe do Céu, neste dia, as nossas vidas e todas as intenções da vida da nossa Igreja. E peçamos que interceda por nós, de modo a podermos servir o Senhor fiel e dignamente e a caminharmos sem obstáculos para os bens prometidos que agora se nos oferecem como dom nesta Eucaristia que estamos a celebrar.